Os cientistas alertam: o pior desastre em 300 anos pode acontecer em 2023. Há aproximadamente 320 anos atrás, a costa noroeste da América foi atingida por um terremoto poderoso que causou inúmeros incêndios e desencadeou um grande tsunami. Naquele dia, centenas de colônias foram para debaixo d'água e milhares de pessoas desapareceram. A razão de tudo isso foi a Cascadia. Esta é a chamada zona de subducção, o lugar onde uma placa tectônica converge na outra. A cada 250 anos, existe uma mudança na Cascadia que resulta em um terremoto com uma magnitude maior que 8. E imagina só, o tempo da Cascadia chegou novamente. E é isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Como nós sabemos que o perigo se aproxima de nós? Frequentemente, após os terremotos, aparecem clarões de luz inexplicáveis no céu ou tremores ao redor dos vulcões. Mas as coisas são diferentes para a Cascadia. Não há nenhum sinal de alerta ou pequenos terremotos. Até o final do século passado, os geólogos nem mesmo sabiam que a região era perigosa. Mais tarde, eles descobriram que a placa Juan de Fuca, que supostamente desceria por baixo da placa norte-americana e deslizaria suavemente, ficou presa. A pressão entre as placas está aumentando e um dia toda essa energia armazenada irá irromper. Cientistas da Universidade do Estado do Oregon previram que a probabilidade de um terremoto acontecer nos próximos 50 anos é de 1 em 3. Entretanto, há também a possibilidade de acontecer nos próximos anos. O desastre irá afetar todo o Pacífico Noroeste, principalmente os Estados Unidos, nos estados de Oregon, Washington, Wyoming, Idaho, Montana e o norte da Califórnia. A Cascadia irá causar um terremoto com uma magnitude maior que 9. Ninguém pode prever exatamente como isso irá acontecer, mas os residentes são alertados a estarem prontos e em alerta a todo o tempo. Afinal, alguns minutos de vantagem podem salvar a sua vida. Um fato amplamente conhecido é que antes de um terremoto, os cachorros começam a uivar e os ratos começam a fugir. Esses animais conseguem perceber as vibrações que nós nem conhecemos. As suas reações significam que a primeira onda sísmica já passou e após 30 segundos deve haver um terremoto. Os residentes de Montana e Wyoming, os estados mais distantes da Cascadia, terão em torno de 6 minutos para viajar para regiões mais ao leste possível. Eles definitivamente não deveriam se mover para outro lado. Lá a borda da placa irá descer, criando um tsunami de 960 km de comprimento que se movimentará com uma velocidade de 19 km por hora. Como resultado da última falha tectônica deste tipo, em 1700 esta grande onda viajou por 10.000 quilômetros e bateu na costa do Japão. A água inundou as plantações de arroz, levou dezenas de edifícios e causou incêndios que destruíram outras construções. As pessoas se refugiaram em pontos mais altos, mas ficaram sem abrigo e sem comida. Os japoneses o chamaram de tsunami órfão, pois ninguém entendeu quais seriam as suas causas. Neste caso, não haverá tempo para imagens romantizadas. Como agir em casos de terremoto na Cascadia? Ele irá causar a destruição de centenas de casas, incêndios severos, deslizes de terra e falhas nas barragens. As autoridades encorajam a todos os residentes a montar o que é chamado de estoque para 2 semanas, onde todas as famílias devem ter um conjunto de itens alimentícios essenciais, roupas e remédios para viver em condições extremas por 2 semanas e esperar para a assistência necessária ou pela evacuação. Mas para usar este kit de sobrevivência é preciso primeiro sobreviver aos tremores em sua própria casa. Para fazer isso, você deve primeiro mover os itens maiores e mais pesados para o chão ou para prateleiras baixas e remover tudo o que pode cair sobre você. Se assegure de que suas rotas de fuga e suas entradas estão livres de obstruções, tais como grandes objetos ou móveis. Prenda os computadores e televisões com cintos de segurança especiais. E o mais importante, instale fechos de segurança nos armários de sua cozinha. Por que isto é essencial? Pois milhares de pessoas foram feridas e muitas morreram durante o terremoto devastador em Northridge, Califórnia, em 1994, por conta dos objetos soltos.
De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, Los Angeles, mais de 50% das lesões durante aquele terremoto foram causadas por móveis e coisas que despencaram, e apenas 1% dos ferimentos foram causados pelos danos nos edifícios. Entretanto, para quem vive em Oregon, que é o epicentro do evento, há outras coisas para saber. O que você deve saber caso você esteja no epicentro? Caia, se cubra e espere. E todos devem saber desta regra. Quando você sentir os tremores, você precisa se ajoelhar, cobrir sua cabeça e pescoço e se arrastar para debaixo de uma mesa, se possível, ou se agarrar a algo resistente. Quando os tremores cessarem, você deve sair do prédio e é melhor que você esteja preparado para o que você verá do lado de fora. Centenas de edifícios estarão ou demolidos ou consumidos pelo fogo. Oregon tem grandes reservas de combustível, não somente para o estado em si, mas também para o sudoeste de Washington. Os tanques de combustível irão se deformar e vazar. Qualquer faísca será suficiente para dar início ao incêndio, mas você não poderá parar. Cidades como Seaside, por exemplo, só terá 20 minutos para evacuar antes que um tsunami alcance toda a costa. Neste meio tempo, é necessário ir mais profundamente ao interior do continente o possível, ou se refugiar em locais mais elevados. A tribo indígena de Shoalwater Bay recebeu um financiamento especial para a construção de uma torre de evacuação vertical. Entretanto, há apenas 2 dessas torres nos Estados Unidos e elas não podem salvar a todos. O número de vítimas de tsunamis pode atingir aproximadamente 71 mil pessoas no inverno e quase 150 mil no verão. Todos os que não têm tempo de escapar, fugir ou ir para locais mais elevados morrerão. Mais de 160 quilômetros quadrados serão inundados. Isto é particularmente verdadeiro em lugares como Seattle, Portland, Eugene, Salem, Ilha de Vancouver e Victoria. Parece que nada pode piorar. Mas, e se puder? E se a falha de Cascadia não for o fim? O desastre em Cascadia pode dar início a uma reação em cadeia. Você provavelmente já ouviu falar na falha de San Andreas, uma falha continental entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, que se estende em aproximadamente 1.200 quilômetros. Ela atravessa o litoral da Califórnia, principalmente sobre a terra. O San Andreas já causou diversos terremotos que atingiram uma magnitude acima de 9. O mais famoso deles é o terremoto de São Francisco, em 1906. Um tremor de grande intensidade foi sentido do sul de Oregon ao sul de Los Angeles e para o interior, até 70 quilômetros ao centro de Nevada. Como resultado do terremoto e dos incêndios subsequentes, mais de 3.000 pessoas morreram, quase 300 mil pessoas ficaram desabrigadas e 80% dos edifícios foram destruídos. O terremoto foi seguido de rupturas de falhas superficiais ao longo da falha de San Andreas e por deslocamentos de terras medidos em até 8,5 metros. E aqui está o mais importante: a falha de San Andreas funde-se com o limite da zona de subducção da placa de Cascadia, norte do Cabo Mendocino. Há alguns anos atrás, os pesquisadores decidiram testar se eles afetariam um ao outro ou não. Verificou-se que ao longo dos últimos 3.000 anos, um grande terremoto em Cascadia levou à ruptura da falha de San Andreas em 9 a 11 vezes. Isso significa que quando a Cascadia é atingida por um terremoto, o San Andreas seguirá o exemplo. Os terremotos serão seguidos um após o outro, desencadearão um tsunami e desta vez a devastação irá se espalhar por um extenso território, do Canadá ao México. Se você pensa que a catástrofe irá atingir apenas a costa noroeste da América, dê uma boa olhada no mapa. A Cascadia está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico. Esta é uma cadeia de vulcões e é melhor que alguns deles não sejam ativados, como o Yellowstone. A sua supererupção se compara a 1.000 bombas atômicas de Hiroshima explodindo a cada segundo. Quai, seu app de vídeos curtos.